Como que é ruim quando nós pensamos em alguma coisa, projetamos na nossa cabeça, falamos aquilo para alguém, ou então nós temos uma ideia e precisamos apresentar para um grupo, mas a nossa ideia, o nosso pensamento não é aceito. Isso é terrível. Todos nós talvez aqui já tivemos a mesma experiência disso. Ou quando você pensa numa maneira de fazer as coisas, mas as outras pessoas lá e na sua casa, na sua família, ninguém quer fazer daquela mesma maneira. E você imagina que aquilo é o certo. Ou quando as pessoas fazem as coisas de uma maneira tão diferente do que você faria, sabe? Tão diferente. E você fala assim, meu Deus, esse jeito de fazer, isso aí não está certo. Esse é o pensamento humano. É o meu pensamento. E por isso ele é tão difícil de ser contrariado. Porque no fundo ele é meu. É o meu jeito de fazer as coisas, né? O perfeccionista, e algumas pessoas são perfeccionistas, né? O perfeccionista é aquela pessoa que gosta que as coisas sejam feitas do jeito dela, né? E não é porque é o jeito perfeito. O que é o perfeito para o perfeccionista? É o jeito que eu penso que deve ser feito. Então, se não é feito daquela maneira que eu acho que tem que ser, pronto, isso não está certo. E não significa que o perfeccionista sabe o modo perfeito ou está certo em tudo. Não, pode estar errado em tudo, mas ele acha que é o jeito dele de fazer as coisas. A sabedoria de Deus é o contrário disso. A sabedoria de Deus vai ao contrário da maneira do ser humano pensar. Aliás, esse é o dom da sabedoria. O que é o dom da sabedoria? O dom da sabedoria não é eu ser inteligente. É um dom que age na inteligência, mas não é o eu ser inteligente, o saber das coisas, conhecer as coisas, conhecer o mundo, saber falar como qualquer coisa funciona. Isso é inteligência. O dom da sabedoria é eu conseguir raciocinar ao modo de Deus, eu pensar os pensamentos de Deus, e isso não é tão simples. E isso envolve com que eu consiga fazer o processo de deixar que as minhas vontades morram, para que nasçam em mim os pensamentos de Deus. Olha só, no evangelho de hoje, Jesus está falando assim, olha, para os fariseus e mestres da lei, olha, ai de vós porque vocês mataram os profetas. Isso é verdade, Jesus traça uma linha de Abel até Zacarias, e todos foram mortos pelos homens. E por que eles foram mortos? Porque falavam algo que era contra aquilo que os próprios homens pensavam. Então se você pega lá, sei lá, a morte de Abel, vamos pegar a morte de Abel, que é quem Jesus cita. Por que Abel foi morto? Porque fez as coisas aos modos de Deus, e Caim fez as coisas ao seu modo, ao modo que ele pensava que era o correto. E aí Deus olha para aquilo e aceita o sacrifício de quem? De Abel e não de Caim. Caim se revolta com aquilo e mata Abel. Isso acontece com os profetas, acontece até com o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi morto pelas coisas que ele falava. O que ele falava incomodava, porque havia um jeito das pessoas fazerem, o jeito que elas achavam que era o certo. Isso aqui é muito complexo, que o padre está falando. Por quê? Porque cabe a nós, cristãos, reconhecer que o que eu penso, o que eu faço, está de acordo com o jeito de Deus, com o que Deus pensa e o que Deus faz. Isso não é tão simples. Hoje nós celebramos Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa d'Ávila, como ela é conhecida. E foi uma mulher que aprendeu a fazer isso. É uma mulher que tem um dom de sabedoria apuradíssimo, né? Tanto que fundou vários conventos, vários mosteiros. Ela reformou a ordem carmelita calçada, se tornou carmelita descalça, porque ela imaginava e ela pensava que estava errado a maneira como ela estava vivendo. Ela ficou 20 anos como freira dentro do Carmelo, e ela percebeu que estava errado aquilo.
Ela tinha que ficar fazendo sala para os ricos da sociedade. E ela tinha dois grupos de feira, as pobres e as ricas. Ela pertencia ao grupo rico. Então se vestia muito bem, e as freiras pobres se vestiam maltrapilho. E ela pensava assim: nossa, mas isso não está correto. E ela começa a ter a inspiração de fundar então uma ordem onde todas as freiras se vestiam igual, tinha mais ou menos um jeito próprio de viver. E como é que ela sabia que isso era de Deus? Como é que ela sabia que isso era a sabedoria de Deus? Como é que você sabe na sua vida que o que você pensa está de acordo com o que Deus pensa, com o que Deus faz? Como é que nós podemos saber isso? Como é que nós fazemos isso na nossa vida? Santa Teresa de Jesus tem um método de oração, que começa com, ela tem uma frase célebre em espanhol, porque ela é uma espanhola. Ela diz: mira que te le mira, que significa olha a quem te olha. Santa Teresa acreditava e se tornou doutora da igreja por causa disso. A igreja também acredita nisso, que quando você olha para Jesus, você acaba conhecendo a si mesmo. Então, essa é a primeira. Existem 7 moradas no caminho de Santa Teresa d'Ávila, né? E é um caminho onde nós, quando alcançamos a 7ª morada, alcançamos a união completa com Cristo. Mas na primeira, como é que eu faço para entrar nas moradas? E aí eu precisava de muito tempo para explicar sobre isso. Você pode procurar as 7 moradas de Santa Teresa na internet, tem muito sobre isso. Mas como é que, é interessante o caminho que ela faz para entrar na primeira morada. Como que eu faço? Eu preciso olhar para mim mesmo, desconfiar das minhas intenções, saber quais são as minhas intenções por trás de todos os meus pensamentos. Isso se chama autoconhecimento. E desconfiar se isso são as minhas próprias intenções ou se está de acordo com o projeto de Deus. Eu preciso olhar para mim mesmo e pensar assim: por que eu quero fazer as coisas dessa maneira? E isso, a finalidade disso é Deus, ou a finalidade disso sou eu mesmo? Por isso que ela diz: mira que te mira, olha quem te olha. Olha para Ele, para Jesus. E quando eu sondo, e é isso que o profeta faz, e é isso que ele fazia. Ele olhava para a sociedade, tinha lá os homens que alteravam as balanças. Isso era muito comum, por exemplo, no profeta Amós. Alterava as balanças. O que significa isso? Significa que você coloca a coisa lá em cima da balança, mas o peso dá muito maior do que é o peso verdadeiro. Para quê? Para vender mais caro e ganhar mais dinheiro. Ai de vós que alteram as balanças, diz o profeta. E você vai encontrar muito isso em Amós. Ai de vós que alteram as balanças. E imagina se isso não vai incomodar as pessoas. O pensamento de Deus, ele é um pensamento que muitas vezes vai contra os nossos próprios pensamentos. E por isso que eu preciso, é meio que me policiar mesmo, me conhecer, saber por que eu estou pensando daquela maneira. Por exemplo, às vezes eu penso algo, mas por quê? Porque de certa forma eu fui afetado, porque eu estou magoado, porque eu estou triste. E aí por trás do meu pensamento existe uma mágoa e uma tristeza. E aí Jesus diz assim: olha, todo pensamento que vai através de mágoa, tristeza, pode gerar o que? Vingança. Vingança não faz parte do meu projeto. Do meu projeto faz parte o amor. O amor não é vingativo. E aí eu vou pedindo ao Espírito Santo a graça de ter esse dom, o dom da sabedoria. No Evangelho de hoje diz assim: ai de vós porque vocês... e as palavras corretas é a seguinte: porque tomastes a chave da ciência, ou seja, vocês se tornaram o critério da ciência. E é isso que os mestres da lei faziam. Eles eram o crivo da ciência, ou seja, eles se achavam que o que eles pensavam estava certo. E nós precisamos nos colocar dentro do pensamento de Deus.
e desconfiar dos nossos pensamentos. E esse é um caminho de santidade. Se queremos trilhar o caminho de santidade, precisamos entrar nessa escola, na escola de Santa Teresa d'Ávila, a qual nós celebramos a memória hoje. De analisar os nossos pensamentos, investigar a nossa vida, saber por que nós queremos aquilo, para saber se aquilo vem de Deus ou se não vem de Deus. E muitas coisas em nós não vêm de Deus, muitas coisas em nós vêm de nós mesmos, e aí nós saímos atropelando tudo na vida, depois não entendemos por que as coisas não dão certo na nossa vida, e nós, no final das contas, vamos culpar a Deus. Falar, por que Deus não deixou que eu fizesse diferente? Podia ter deixado eu fazer diferente. Não, mas foi você que fez. Não foi Deus que fez. Na sua liberdade. No instante de silêncio, peçamos a graça de viver a partir da sabedoria de Deus. Peçamos o dom da sabedoria pela força do Espírito Santo, para que a nossa inteligência pense como Deus, tenha os mesmos. Nós um dia poderemos dizer como São Paulo, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Porque São Paulo sabia que a sabedoria de Deus habitava o coração dele, a vida de Cristo, que em nós também habite a vida de Cristo, por intercessão de Santa Teresa d'Ávila.